A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Os Dons de Poder, a lição poderosíssima, maravilhosa, que vamos estar estudando e aprendendo, que esses dons, eles não cessaram, eles continuam em evidência. Muitas vezes é nós que não temos buscado ou nos colocado na posição de vaso para sermos usados pelo Senhor, porque, como eu sempre tenho dito, o Evangelho de Jesus tem que ser pregado completo, e ele envolve salvação, cura, batismo com o Espírito Santo e a promessa do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E, meus amados, então vamos aqui ao texto áureo que diz: E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 8, verso 6. A verdade aplicada diz ainda: cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e de edificação da igreja. Então, essa é o que nós precisamos. Cada discípulo de Cristo, cada cristão deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Toda vez que Deus opera um milagre, batiza com o Espírito Santo, o Senhor batiza com o Espírito Santo, a cura, a libertação, isso faz com que a igreja do Senhor seja edificada, os crentes se voltem mais para o Senhor com fé. Nós estamos vivendo uma época em que os dons espirituais já não são tão evidentes como já foi no passado, infelizmente. Mas precisamos voltar a esse princípio, porque essa é a vontade do Senhor. Temos visto muitas pessoas passeando de templo em templo, vai com a igreja, daqui a pouco já está em outra, e aquela fome, aquela sede que não sacia, porque na maioria desses templos ou dessas denominações se ouve um evangelho raso, se ouve um evangelho sem compromisso com a verdade, um evangelho que não traz nenhum tipo de efeito espiritual na vida das pessoas. É simplesmente uma coisa triste de se ver. E nós vemos aqui pelo relato do texto áureo que as pessoas não somente ouviam, mas elas também viam os sinais que ali aconteciam por intermédio de Filipe, porque era um homem devotado a Deus, era um vaso nas mãos do Senhor. E é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Quantas pessoas entram mudas e saem caladas de dentro dos templos hoje? Entra doente e muitos têm a coragem de dizer assim: essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos rever conceito. É falta de fé, é falta de buscar o Senhor, é falta de pagar o preço que Deus exige. O povo naquele tempo, os discípulos, oravam e jejuavam. Hoje, dificilmente isso acontece, Não estou generalizando, mas é difícil hoje a gente ver uma igreja envolvida na oração, no jejum e os milagres do Senhor acontecendo, certo? Então vamos aqui aos objetivos da lição, que o primeiro deles é falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Sem o Espírito Santo, a igreja pode ser muita coisa, menos a igreja que o Senhor Jesus deixou aqui como representação, como aquela que iria representar, como testemunha. Ela pode ser uma associação, ser um clube, ser qualquer coisa, menos a igreja do Senhor. Ensinar que os dons de poder continuam atuais. Segundo, esse é o ponto. Não mudou, não cessou lá como os apóstolos, como alguns acreditam. Terceiro, mostrar a importância dos dons de poder. Então nós vamos estar vendo isso. Pessoas que têm os dons de poder em atividade, em operação na igreja, por intermédio de pessoas que buscam. Quando as pessoas doentes entram na igreja, no templo, participam dos cultos, das concentrações evangelísticas, elas deixam a muleta, saem das cadeiras de rodas, são curadas de câncer e de qualquer tipo de enfermidade, porque esse sinal, ou esses sinais, conforme Jesus mencionou, seguirão os que crêem, irmão. Então, se isso não está acontecendo, é porque nós parou de crer. Nós já não estamos crendo no que prega, nós não estamos crendo naquilo que o Senhor prometeu, enfim. Então,
É complicado isso, mas infelizmente é verdadeiro. Então nós precisamos mudar de atitude e voltarmos muito mais e mais para o Senhor. João 14 diz assim, é o texto de referência. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí vem Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6, onde diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós vemos aqui, nos dois textos que lemos, primeiro, o Senhor dizendo que aqueles, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, ou seja, aquele que está crendo em Jesus, fará as obras que eu faço e as fará maiores do que o Senhor tinha realizado. O segundo ponto, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, 2 pontos chaves aqui. Primeiro, o Senhor voltou para o Pai e nos deixou o poder e a autoridade. Para quê? Para evangelizar, para curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável da volta do Senhor Jesus, da salvação. Quando os primeiros missionários, Daniel Berg e Navrin, chegaram no Brasil, eles pregavam o quê? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então, era um evangelho completo. Hoje nós não pregamos. Pregamos bonito, temos muita homilética, temos muita eloquência, mas uma coisa que quase não se fala é sobre os dons espirituais. Vigília hoje é culto, onde se traz aí um pregador e uma banda e a noite inteira toca, canta e pula, finca a bananeira e faz um monte de coisa e o povo entra batendo lata e sai vazio, ou entra vazio e sai batendo lata. Então precisamos mudar esses conceitos, porque Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Pelo contrário, o Espírito Santo está conosco, porque foi promessa do Senhor e ele disse, e ele estará convosco para sempre. Agora falta eu fazer a minha parte, buscar o Senhor enquanto se pode achar, conforme diz Amós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, conforme diz Isaías, melhor dizendo. E invocai enquanto está perto. Por quê? Porque não adianta nada termos o Espírito Santo aqui e nós estarmos alheio ao seu poder, à sua autoridade e aquilo que ele pode fazer por nós e por intermédio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz ainda: através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Estes dons de poder são fundamentais para que a Igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Esse é o ponto que nós precisamos atentar. É através dos dons de poder que a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. No passado, muitas igrejas, elas tinham essa autoridade, tinham esse poder. Eu não sei se era por conta da simplicidade. Talvez seja por conta da simplicidade, porque hoje nos tornamos muito orgulhosos, muitas vezes arrogantes, pelo conhecimento que adquirimos, muita teologia, muita eloquência, muita coisa, e às vezes a gente quer substituir o Espírito Santo pela letra, mas nós precisamos ter a capacidade de nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que, mesmo possuindo uma grande sabedoria cultural, nós dependemos do Espírito Santo para que o Senhor possa fazer a obra que ele nos designou a fazer. É por intermédio de nós que o Espírito Santo vai operar um milagre que muitas vezes o irmão, a irmãzinha está precisando. Quantas pessoas sofrendo de enfermidades muitas vezes incuráveis, Jesus nunca deixou ninguém voltar com as mãos vazias. Jesus nunca deixou ou falou para alguém: olha, hoje eu estou indisposto, você vem amanhã. Amanhã você me procura nesse endereço que eu vou lhe atender. Jesus sempre tinha uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. Jesus sempre curou. Quando o leproso se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. A resposta imediata de Jesus foi: quero ser limpo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, irmão, ela deve fazer parte do nosso vocabulário. Não precisamos ter medo. A pessoa se aproximar de você pedindo ajuda, uma oração, e você achar
que Jesus é tão pequeno ou tão ínfimo que não possa realizar. Não é você que vai curar, mas é o Espírito Santo que está em você. É Ele que tem o poder e a autoridade. Você dá a voz de comando e o Senhor confirma a oração, assim como fez com o profeta Elias. Veja que Elias disse: segundo a minha palavra, nem orvalho e nem chuva cairá sobre a terra. Né? E nós vemos que naquele momento o Senhor diz: assim seja. Da mesma forma é nos dias atuais. É nesse tempo. A nossa palavra tem peso, porque nós falamos no nome do Deus vivo. Aleluia. Nós falamos em nome do Senhor Jeová. Morreu, você fala para o anjo da morte: anjo da morte, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Sai desse corpo agora e que o espírito de vida volte. A pessoa volta. Né? É algo assim, ó, instantâneo. É só você estar ligado na videira que é Cristo. Amém? Então vemos aqui, no primeiro ponto, para darmos início aqui, que diz que Deus demonstra seu poder de muitas maneiras. A presente lição enfatiza tal demonstração por intermédio de 3 dons que encontramos na relação apresentada por Paulo em sua carta aos Coríntios: dons de curar e a operação de maravilhas. Os estudiosos têm identificado este grupo como dons de poder. Stanley Orton identifica os mesmos também como dons de ministérios à igreja e ao mundo. Assim, são dons que capacitam os membros do corpo de Cristo a agir sobrenaturalmente. O primeiro diz aqui ainda, o primeiro ponto, o dom da fé. O dom da fé é indispensável, né, considerar que a fé como dom é diferenciada da fé natural. A fé salvífica, conforme registra Romanos 10:17, Efésios 2:8 e 9, da fé como doutrina, 2 Coríntios 13:5, e da fé vista no livro de Gálatas, como virtude do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O pastor Jandiro Silva assinala: a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 traduz a realidade do dom da fé, visto que homens e mulheres de Deus receberam pela fé a certeza de coisas que não poderiam ver nem provar e, consequentemente, continuaram avançando com Deus através das circunstâncias difíceis. Dessa forma, o dom da fé possibilita ao crente receber o poder sobrenatural e fazer uso em momentos que só a intervenção divina pode mudar as circunstâncias. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que essa fé que está sendo falada aqui não é a fé da salvação, conforme já vimos aqui, não é a fé natural, mas é uma fé que nos leva a acreditar em algo que está além da nossa visão. Assim como diz, né, o texto bíblico, que aquilo que nós vemos não pode ser considerado como fé, porque nós já estamos vendo, mas a fé é o fundamento, ou seja, a base daquilo que a gente não vê, mas tem a esperança de que ela vai acontecer. Né? E aí isso é envolvente, porque ela não só envolve, né, o nosso arrebatamento, né, a nossa ida ao encontro do Senhor nos ares, pois essa é uma esperança e é uma fé viva que existe em cada coração, né, dos irmãos em Cristo, como também a fé que envolve aquilo que para a medicina ou para o homem é impossível. Por exemplo, alguém que é desenganado pela medicina por conta de uma enfermidade. Olha, aqui agora é só um milagre. Mas aquela pessoa imbuída pela fé, a igreja, né, imbuída por uma fé sobrenatural, intercede ao Senhor e aquela pessoa recebe a cura. Quantos milagres, quantas bênçãos de Deus têm sido alcançadas por irmãos e irmãs que já não tinha mais nenhuma esperança, humanamente falando. Mas a igreja se posicionou, aquela pessoa se posicionou e acreditou que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e alcançou a vitória. Assim como foi citado aqui, aqueles irmãos que faz parte da galeria da fé, eles creram, né? Passaram por dificuldade, muitos foram assassinados, martirizados, mas eles não perderam a fé e morreram nessa certeza de que algo maior e bem melhor, por certo, virá no tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui vem falando sobre a fé
especial, milagrosa. Como visto no tópico anterior, se trata de uma manifestação do Espírito que não é conferida igualmente a todas as pessoas. A fé especial visa capacitar o membro do corpo de Cristo para o enfrentamento de situações especiais. Importante manter em mente, que tal manifestação visa o proveito da igreja de acordo com a vontade do Espírito Santo e não se destina a atender interesses pessoais. Como observou David Lean, Teologia Sistemática, de Stanley Orton, este dom pode incluir a capacidade especial de inspirar fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade. Atos capítulo 27 e 25. Essa fé, ela é importante também. E Deus pode usar um irmão, uma irmã, no meio de uma crise, como aconteceu ali naquele navio que estava indo a pique, jogaram toda a mercadoria no mar e mesmo assim não resolveu o problema. E de repente, quando eles estavam achando que iam morrer, que iam perecer, Paulo, ele cheio do Espírito Santo e convicto da salvação, convicto da libertação do Senhor, falou para aqueles marinheiros e para todos que estavam naquele navio, ninguém ia se perder. Ia se perder o navio, ia se perder toda a bagagem, mas que eles iam sobreviver. E assim aconteceu. Nós vemos que o Senhor tem sempre uma palavra de fé, de ânimo e de esperança para o seu povo. Em momentos de crise, em momentos de luta, quando a pessoa acha que é o fim, que chegou no limite ou que chegou no fundo do poço, o Senhor sempre tem uma palavra que vem de encontro a minha, a tua e as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dons de curar, nós vemos aqui que é através deste dom que o Espírito Santo oferta ao crente o poder de Deus para que seja capacitado a fim de realizar a restauração da saúde de alguém por meio sobrenatural. Podemos constatar na Bíblia que este dom se encontra no plural devido às duas palavras no original serem expostas desta maneira. Situemo-nos de que o texto grego, a expressão inteira, se encontra no plural. Sobre esse dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley M. Orton diz: assim parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos em ocasiões específicas. Então nós vemos aí, por exemplo, um dos pontos que nos chama a atenção, o encontro de Pedro e João ali na entrada do Templo Formosa, quando aquele coxo era colocado ali todos os dias para pedir esmola. E quando ele avista Pedro e João, ele estende a mão para receber deles alguma moeda, alguma ajuda. E Pedro e João não tinham ouro e não tinham prata. E naquele momento, sentindo a presença do Espírito Santo e vendo a necessidade daquele homem, resolveu dar a ele muito mais do que uma moeda. E disse: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E naquele momento, o texto bíblico ali de Atos dos Apóstolos diz que Pedro pega ele pela mão e ele de um salto fica de pé e começa a andar na presença de todos que estavam ali. Então, irmãos, é importante nós observar, Pedro não tinha ouro e ele não tinha prata, mas ele tinha algo muito valoroso, muito superior à prata e o ouro. E é exatamente o que nós precisamos ter: o dom espiritual da cura e da libertação. E esse dom está ao alcance de todos os irmãos em Cristo. É preciso, como disse Paulo, buscar esses dons. E ele nos aconselha a procurar os melhores dons, porque é o Senhor que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá os dons, que nos proporciona a oportunidade de realizar essas obras. Então, você pode ser usado pelo Senhor nos momentos específicos. E quantas vezes, irmãos, eu acredito que você já tem ouvido testemunhos de pessoas que entraram no templo, para provocar o mal ao pastor, ao líder que está ali na frente, e foram derrubados por terra, caíram por terra, assim como Saulo, quando estava perseguindo a igreja do Senhor, e ali na entrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e caiu por terra. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoa entrar armada para ferir o pastor da igreja, para matá-lo, mas o diabo foi derrotado e aquela pessoa acabou se rendendo ao Senhor Jesus porque percebeu que aquele que estava nele não pode coisa nenhuma. Quantas pessoas que nasceram paralíticas, estavam em cadeira de roda, nunca colocaram o pé no chão,
mas um dia, pelo comando do vaso de Deus, cheio do Espírito Santo, aquela pessoa se levanta e começa a andar. Infelizmente, hoje temos muito teatro por aí, né? Faz a pessoa andar, um segura de um lado e vai daqui, vai para lá, dizendo que ele foi curado. No dia seguinte, a pessoa está na cadeira de roda. Infelizmente, tem isso também, né? Mas eu tive a oportunidade de ver nessa minha vida pessoas sendo curadas de fato. E depois disso, nunca mais precisou da muleta, nunca mais precisou da cadeira de roda, nunca mais precisou de andar com uma bengala, porque os seus olhos foram abertos, a visão dele voltou normal, nunca tinha enxergado na vida, mas voltou a enxergar. Pessoas que eram surdas e mudas voltaram a ouvir e a falar. Porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é esse Deus verdadeiro que tem todo o poder nos céus e na terra. Infelizmente, muitas pessoas usam desse departamento de teatro, para chamar a atenção das pessoas, né? E a gente fica muitas vezes triste. Eu fico triste quando vejo isso. Estão brincando de ser crente e estão usando o Espírito Santo ao invés do Espírito Santo usar ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Temos ainda aqui que podemos dizer que a cura divina faz parte da obra redentora efetuada por Cristo na cruz. E, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, verso 5. Este dom é de extrema relevância na vida da igreja, pois ratifica a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós estamos vivendo uma época, como já frisei no início, em que nós temos ouvido muitas pregações bonitas, muitas pregações até comoventes, mas não temos visto os milagres. E isso muitas vezes acaba trazendo uma desconfiança ou incredulidade até a muitos cristãos rasos na fé. Então, o evangelho completo de Deus é um evangelho que, quando pregado, os sinais acontecem, como já dissemos no início. Filipe, quando pregava, as pessoas ouviam o que ele estava pregando e viam os sinais que aconteciam. Da mesma forma, hoje, é necessário que isso volte a acontecer. Se eu preciso voltar a ter uma maior comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo, então eu tenho que pagar esse preço. Você precisa pagar esse preço. Porque se não for assim, muitas almas irão se perder. Porque hoje nós estamos vivendo numa época em que as pessoas são muito céticas no que diz respeito à religiosidade. Porque existem muitas religiões prometendo mundos e fundos e poucos efeitos. E muitas delas têm enganado pessoas, levando pessoas a sacrificar, a doar aquilo que eles não têm, prometendo muitas coisas e no final são frustrações. E essas pessoas, ao invés de ficarem com raivas com aquelas pessoas que a induziram a fazer o erro, elas se voltam contra Deus, achando que Deus é o responsável e é o culpado. Então precisamos voltarmos às raízes, à presença de Deus, para que essas pessoas, ao ver a pregação do Evangelho e os sinais acontecendo, elas possam crer que o que ela ouviu antes era uma falsa mensagem, era um falso profeta, mas que agora ela está diante do Deus vivo, de um profeta de Deus que tem autoridade para pregar o Evangelho com poder, um poder sobrenatural que traz a cura, a libertação, a bênção que a pessoa precisa. Isso não é uma pregação de prosperidade, mas é uma pregação completa, como Jesus pregou e como os discípulos pregavam. Eles não estavam pregando e oferecendo o reino terreno para ninguém, mas eles pregavam o reino de Deus, o reino dos céus. Mas os coxos andavam, os cegos viam, os que estavam possessos eram libertos. Jesus batizava com o Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, no episódio ali de Paulo, quando naufragou ali e chegando na ilha de Malta, for acender ali uma fogueira para se aquecer, aquela víbora, aquela cobra, ela vem pendurada na mão de Paulo e ele sacode ela no fogo e as pessoas achando que ele ia morrer, porque com certeza era uma cobra venenosa, mas passou-se o tempo e não aconteceu nada. Por quê?
porque se cumpre exatamente o que está registrado em Marcos 16. Nada tem poder sobre aquele que está na presença do Senhor. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. É claro que a pessoa não vai sair tentando Deus. Eu vou colocar um pouco de veneno nesse copo, vou beber e não vai me acontecer nada. Mas se de repente alguém intentar o mal contra você, não vai lhe fazer mal, porque o Senhor vai purificar aquilo e a maldição vai se tornar em bênção. E isso aconteceu com Paulo. Então nós precisamos atentar para isso, meus queridos irmãos. Aqui nós temos também a operação de maravilhas. Por este dom, o Espírito proporciona o poder de Deus ao crente, a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante uma operação divina, como nos mostra a Bíblia. Esse dom é difundido pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade para desenvolvimento da igreja, o corpo de Cristo. Engana-se, porém, quem pensa que é o detentor do dom de operação de maravilhas. A Bíblia deixa transparecer em suas páginas que esse dom não deve ser apreciado pelo mérito humano, mas sim como uma manifestação de poder sobrenatural que o Espírito Santo pôs à disposição da igreja para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Assim desejamos receber este dom, devemos recebê-lo e usá-lo para a glória do nome do Senhor, sempre para a edificação da igreja dele. Da igreja de quem? Do Senhor Jesus. Então, abri um parênteses aqui para já irmos à conclusão. E o Senhor tem dado os dons para a igreja, sim. Cada crente, cada irmão, cada líder, cada pastor tem recebido do Senhor um dom específico. Como já disse a princípio, o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos buscar ou procurar os melhores dons. E dentro da vontade permissiva de Deus, que nos capacita com aquilo que é mais apropriado para a edificação da igreja. Muitas vezes, irmãos, nós oramos por alguém e a resposta é imediata, porque é a vontade do Senhor. Muitas vezes você ora e o Senhor não opera o milagre que você esperava ou que aquela pessoa esperava, porque é a vontade do Senhor, porque tudo está dentro da vontade permissiva de Deus. Ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então, diante disso, conforme diz aqui o comentarista, nós não podemos achar que esse dom é uma propriedade minha. Eu tenho o dom de curar. Então eu ponho a mão sobre a pessoa e curo e ponto. Não. Quem cura é o Senhor. Eu sou apenas o vaso. E é o Senhor que vai me usar para fazer aquilo que for necessário no momento certo, na hora certa. No entanto, eu preciso estar pronto para ser usado pelo Senhor. Eu posso, numa reunião, fazer um apelo, convidar as pessoas que estão enfermas para vir à frente, talvez até receber uma unção com óleo, mas isso não quer dizer que aquelas pessoas serão curadas, porque quem cura é o Senhor Jesus. É Ele que conhece o grau da fé e como conhece também a incredulidade que está no coração das pessoas. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas se equivocar concernente a isso. Uma certa feita eu vi uma pessoa pregando o evangelho e ele estava pregando sobre cura divina e tinha algumas pessoas enfermas ali. E ele convidou aquelas pessoas e prometeu que aquela pessoa que estava numa cadeira de roda ia levantar e que ia andar e nunca mais ia sentar ali. E o fato é que depois de orar e ungir aquela pessoa e um segurar de um lado e outro de outro, a pessoa continuou do mesmo jeito e voltou para a cadeira de roda. E aí ficou aquela grande interrogação. Por que o homem não levantou da cadeira de roda e andou? E aí aquele pregador, para poder justificar o problema, ele disse que aquela pessoa não tinha sido curada porque havia ali muitos incrédulos. As pessoas não estavam acreditando no que Deus poderia fazer. Então, irmãos, é complicado isso aí. Mas eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curando ou não, você precisa continuar orando, expelindo os demônios. Você não pode perder a comunhão com o Espírito Santo. Ele tem que estar diuturnamente na tua vida. Você tem que ser um com ele e ele um com você. E eu tenho certeza que jamais você será decepcionado e envergonhado, porque Deus não envergonha ninguém. Agora, eu não posso usar isso como eu sendo o proprietário desse dom, e eu faço e aconteço e para me exaltar, porque o Senhor diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Temos ainda muita coisa aqui pela frente, mas o tempo nos manda parar. Então, concluindo aqui, meus amados irmãos, quando observamos no decorrer da lição os dons de poder, são a habilitação ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra confiada pelo Senhor
pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então esse é o ponto-chave. Então são dons que o Senhor tem concedido à sua igreja para poder exercer a obra que a nós, igreja do Senhor, foi confiada. Poder sobrenatural. Então nós precisamos estar na presença do Senhor. Eu não posso ser vaidoso, porque o Senhor já me usou, me usa. Não, você não pode ser vaidoso, vaidosa. Seja humilde, seja um vaso nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor trabalhar em você. E eu tenho convicção de que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai te dar a voz de comando e você vai falar e o milagre vai acontecer diante dos teus olhos e diante dos olhos de toda a plateia que estiver ali. Amém, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Chegamos ao final desta aula, agradecido ao Senhor por essa rica oportunidade, pela sua presença conosco. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sino de notificação e deixar aquele like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. É isso que acontece quando muita gente participa. Quando você deixa o like, é uma prova de que você gostou do conteúdo e com isso o YouTube vai expandir para mais pessoas. Só me resta cumprimentar a todos com a paz do Senhor, esperando que Deus nos dê uma outra oportunidade em nome de Jesus.